Fala galera do Mochila F1, todos bem? Espero que sim. Hoje uma corrida clássica, antiga, épica, aquelas que marcou época e até hoje repercute pro pessoal mais velho aí, amante da Fórmula 1. E por que não reviver? Tinha nada mais, nada menos que 4 feras, 4 lendas do esporte. Carne de pescoço do Alan Prost, Nigel Mansell, o brabo do Piquet e ele, a lenda, na sua terceira temporada na Fórmula 1, mas já tava dando muito trabalho, Ayrton Senna. Corrida essa que até hoje na história é lembrada pela ultrapassagem mais linda e feroz da Fórmula 1. Vem comigo nesse vídeo para saber como foi o campeonato, a corrida e tudo que rolou nesse duelo de titãs na primeira corrida do circuito de Budapeste. Mas antes, já deixa o like para ajudar o canal e trazer mais vídeos como esse para vocês. Enfim, bora lá. Bora pro cenário de 1986. Deixa eu contar como é que tava esse campeonato, como tava o grid e a Fórmula 1 na época. No comando de Bernie Eccleston, a Fórmula 1 brigava bravamente para ter corridas no leste europeu. Bernie queria na Rússia, mas os soviéticos tinham outras preocupações militares e não queria nem saber de corrida de carro. O jeito foi negociar com um país mais liberal e a Hungria abriu negociações e mais ainda construiria um circuito novinho para receber os carros mais rápidos do mundo. Nascia ali o circuito de Hungaroring, apenas 20 km de Budapeste. Considerado uma pista travada, de baixa velocidade, foi definida por Martin Brundle, piloto da Tyrrell na época, como uma pista de rua sem casas. O campeonato de 1986 chegou a contar com 32 pilotos e 14 equipes. E sério, esse grid de 1986 era pesado. Além das lendas e campeões mundiais, tinha a velha guarda que já estava ali para se despedir da Fórmula 1, como Keke Rosberg, o pai do Nico e Alan Jones, além do rookie Gerard Berger. Mas sem dúvida o que chamava atenção eram os 3 titãs ali na frente que brigavam pelo título do campeonato mundial. O professor Alan Prost na sua McLaren, Nigel Mansell e Nelson Piquet nas Williams, que inclusive além do campeonato mundial, esses dois estavam travando uma batalha interna ali, um jogo de gato e rato, mental e físico, elevando o nível da competição a outro patamar. Mas tinha um cara nesse grid aí, pessoal, na sua Lotus icônica preta e dourada, que já mostrava todo o seu talento e já ganharia 2 corridas naquele ano, se colocando à altura desse trio lendário. Ele, Ayrton Senna, que inclusive trava uma batalha épica com o Nelson Piquet exatamente nessa corrida. Então fica aí no vídeo até o final para saber tudo que rolou. Bom, esse era o Quarteto Fantástico de 1986. Bom, como eu disse, contava com 14 equipes, 4 delas lutavam para terminar uma corrida, galera. Casos de EGS, Minardi, Ozella, Zack Speed. Era um desastre total, além da decadência da Brabham, mas que contava com a novata Benetton, que anos mais tarde se provaria vencedora. Tanques de combustível limitados a 195 litros, que exigiam dos competidores peripécias ali para lidar com os propulsores beberrões. Inclusive, algumas dessas equipes não disputaram as 16 corridas que fazia parte do calendário. A grande maioria dessas corridas na Europa, apenas 4 delas em outros continentes, caso de Detroit, que era um circuito de rua, hoje apenas uma lembrança, além de Brasil, Austrália e México. Bom, esse campeonato estava pegando fogo com essas lendas pilotando carros extremamente lendários e potentes. Foi considerada a mais disputada de todos os tempos, disputada até a última corrida em Adelaide, na Austrália. Os 3 gigantes lutavam pelo título, mas que um pneu estourado definiria esse campeonato. Mas isso é a história para um outro vídeo. Fiquem ligados aí no canal que logo aparece por aqui. Mas bora falar então da situação antes da corrida, como é que tava a tabela. Bom, vamos por cada um. Alan Prost tinha vencido 2 corridas e 2 segundos lugares e alguns bons resultados que lhe renderam pontos. Mansell, por sua vez, tinha 4 vitórias e outros 3 pódios no lugar mais baixo. Piquet, que venceu no Brasil e na Alemanha, também subiu ao pódio 9 das 10 primeiras corridas. E correndo por fora como o quarto mosqueteiro ali vinha o Senna, com um carro menos competitivo, mas que já demonstrava toda a sua maestria pela Lotus. Além do segundo lugar no Brasil, fazendo a inesquecível dobradinha brasileira com Nelson Piquet, tinha vencido 2 corridas, Espanha e Estados Unidos. A briga estava no auge, razão essa que fez a primeira corrida em Hungaroring ser um sucesso. Mais de 200 mil pessoas motivadas pela curiosidade de ver a categoria estrear nos países aí da cortina de ferro. E além de poder prestigiar essa lendária corrida com 4 dos maiores pilotos de todos os tempos. Após dominar as ações na Alemanha, Ayrton Senna e Nelson Piquet desembarcaram para o Grande Prêmio da Hungria diante de uma grande expectativa do público, e não decepcionaram. Em Hockenheim, Senna havia largado em terceiro e chegou em segundo, enquanto Piquet largou em quinto e venceu. 2 semanas depois, em Hungaroring, os holofotes da imprensa internacional continuavam em cima dos 2 brasileiros, mesmo com Nigel Mansell liderando o campeonato com 51 pontos e Alan Prost sendo o segundo com 44 pontos, 2 pontos à frente de Senna apenas. Piquet era o quarto com 38. A temperatura no final de semana era extremamente alta devido ao verão europeu. O ar estava bastante seco e o autódromo ainda possuía bastante sujeira em áreas que ainda não haviam sido completamente finalizadas. Bom, nos
treinos livres ali no Qualify, o Senna cravou a pole position com sua Lotus. Em segundo, Piquet da Williams. Na segunda fila ficariam Prost da McLaren e o Mansell, companheiro de Piquet. A margem entre eles, pessoal, era muito apertada, mas Senna estava muito forte em quase todos os quali daquele ano. Seu problema era o carro em dia de corrida, exigia mais durabilidade e talvez potência ao longo das voltas de uma corrida. Mesmo com a volta mais rápida no classificatório, Senna não parecia contente, não parecia satisfeito. O piloto destacou a sujeira na pista quando deu entrevistas para a imprensa na época. Abre aspas, eu acho que rodei mais vezes aqui do que em todo o resto da minha carreira, fecha aspas, brincou o piloto naquela época. Bom, tava tudo preparado para aquele domingo de corrida. Corrida essa que contou com 26 carros, uma vez que equipes ali lutavam sem sucesso, muitas vezes apenas para colocar o carro no grid. Bom, mas vamos para a largada. Na largada o Senna tracionou bem e segurou a ponta. Mansell foi mais rápido que Piquet e Prost para tomar o segundo lugar, mas o troco de Piquet viria ali logo na terceira volta, e a partir daí ele iria buscar Senna. Prost teve problemas na volta de apresentação, trocou de carro e na largada caiu para quinto lugar, atrás de Patrick Tambay da Lola, que partiu de sexto no grid. O piloto da McLaren voltou ao quarto lugar ali na volta 6, que voltas mais tarde passaria Mansell e assumiria a terceira colocação. Comentaristas da época destacavam as dificuldades que os pilotos estavam enfrentando, uma vez que o circuito estava muito liso fora ali do traçado ideal e a alta degradação dos pneus devido à alta temperatura da pista. Mas a dupla brasileira estava roubando a cena, não tinha jeito, os dois pilotos estavam dando show de pilotagem. Senna e Piquet se distanciavam do pelotão conforme passavam as voltas, principalmente porque Mansell segurou os demais rivais até ser ultrapassado por Prost na volta 11. Ayrton Senna sustentou a liderança ali até o final dessa mesma volta, pois perderia um pouco de ritmo além de ter que controlar seus pneus. Já Piquet estava num ritmo muito forte, quando na freada da reta principal Piquet conseguiu tomar a ponta. Ali se desenhava o primeiro embate entre esses dois gênios do esporte. Isso era só o começo, segura aí. Prost, por sua vez, era o único que tinha ali algumas condições de entrar na briga com os brasileiros, mas na volta 23 a sua McLaren apresentou problemas elétricos e ele precisou abandonar. Ali o professor dava adeus à corrida, sem aula do francês. Além de Prost, outros pilotos rodando e dando adeus à corrida, casos de Patrese e Arnoux, outros no fundo do grid com problemas mecânicos. Cena bizarra essa também dos Marshals tentando tirar o carro de Patrese fora da pista. Antes da parada ali da troca de pneus, o Ayrton Senna começou a encostar novamente em Piquet para tentar recuperar a liderança. Ayrton reassumiu a primeira colocação na volta 36, quando Piquet foi pro box. Senna mostrou ali toda a sua técnica e maestria, fazendo volta rápida atrás de volta rápida para se colocar na liderança novamente. Além da estratégia dos pits, a Lotus trabalhou melhor e mesmo após efetuar sua troca, Senna voltou na frente de Piquet. O Senna ali já era muito elogiado e admirado pela mídia por toda a sua técnica com o cuidado dos pneus e usando táticas únicas para superar a falta de potência de seu motor, uma vez que as Williams estavam alguns degraus acima do seu carro da Lotus. Bom, a partir daí a corrida virou realmente um duelo entre esses dois, já que Mansell, o terceiro colocado, completaria a prova apenas uma volta atrás do líder. Ao final das 51 voltas, Senna tinha vantagem de 5,8 segundos para seu compatriota, mas restavam ainda 25 voltas e a Williams renderia melhor com os pneus novos. Bom, vantagem essa que o Senna tinha, mas que Nelsinho Piquet tirou ela nas duas voltas seguintes, aproveitando aí toda a potência do seu motor Honda para já no final da reta, já ali na primeira curva, tentar passar o Senna, mas viu o compatriota recuperar a liderança ali com uma manobra X muito bonita. Bom, ali era a segunda faísca entre esses dois. No final da volta 55 então, o Senna manteve a ponta, enquanto o Piquet dava um pouco de descanso ali para os freios, mas já na volta seguinte, ainda no encalço de Senna, não teve jeito. Piquet atrasou novamente a freada, enquanto o piloto da Lotus deu o lado ali de fora da pista para o Nelsinho tentar sua manobra. Piquet freou bastante tarde dessa vez e conseguiu segurar ali no braço o carro da Williams na frente de Senna. Quase que de lado, Piquet controlava seu carro magicamente para garantir a primeira colocação. É espetacular essa cena, é uma ultrapassagem genial e é o Piquet ultrapassando nada mais nada menos que o Ayrton Senna, galera. Então eu acho que essa cena é icônica aí pro cenário da Fórmula 1, vira e mexe, a Fórmula 1 mesmo usa essa imagem e tá aí a explicação, foi uma ultrapassagem sensacional, é pura técnica e coragem ali, não tem outras palavras para descrever esse momento aí brilhante de Nelsinho Piquet. Bom, aí na sequência o Piquet só teve o trabalho de administrar, né? Ele abriu uma vantagem, administrou e cruzou a linha de chegada na primeira colocação. Senna foi o segundo e Mansell completou o pódio em terceiro. Stefan Johansson da Ferrari foi o quarto, Johnny Dumfries, companheiro de Senna na época, foi o quinto e Martin Brundle completou a zona de pontuação com sua Tyrrell
em sexto. O duelo de Senna e com Piquet nessa corrida ficou tão memorável para os fãs da Fórmula 1 que o circuito da Hungria, palco de raras ultrapassagens e às vezes corridas monótonas, chatas, né, permaneceria no calendário da categoria até os dias atuais. Com o resultado, Mansell permaneceu ali na liderança do campeonato com 55 pontos. O Senna chegaria aos 48 e ultrapassava Prost, que permaneceu com 44, atrás de Piquet, que subia para 47 em terceiro. Eram os 4 melhores pilotos da década, separados apenas por 11 pontos na temporada. A corrida seguinte seguiria na Áustria, logo no final da semana seguinte. Meus caros amigos aí da Fórmula 1, que gostam da Fórmula 1, essa corrida teve momentos históricos que até hoje é lembrado por muitos, além dos 4 lendários do esporte. Senna e Piquet duelaram magicamente, fora a ultrapassagem de Piquet, que é uma das mais icônicas e marcantes do esporte, e que na época geraria futuros questionamentos e apimentaria a rivalidade entre esses dois, que teve capítulos dentro e fora das pistas. 2 tricampeões, um engenheiro explosivo, cheio de truques, era muito forte no jogo psicológico, lutou até a última corrida pelo título. Senna, por sua vez, ainda não tinha seu melhor carro da carreira, mas já mostrava todo o seu talento e sua pilotagem única, extremamente competitivo, rápido e mais ainda, sabia os segredos de pista e carro como ninguém. Era ali os primeiros capítulos desse duelo que por muitos os 2 maiores brasileiros do esporte, que começou em 1984, quando Senna se junta a esses grandes, que duraria até 1991, ano em que Piquet se despediria da F1. Quem viu, viu. Eu particularmente acho os dois gigantes e lendas. Senna, mais da mídia, causava muito mais impacto positivo para o povo brasileiro, que tinha ele como um herói, e morreu de forma fatal em 94. Já Piquet era um bad boy, polêmico e falava o que tinha que ser falado, provocador, muitas vezes mal interpretado aí pela mídia e menos visto inclusive, mas para os amantes do esporte foi uma fera que se coloca à altura de Senna sem dúvidas. Talvez as características dos dois juntos ali unidos em um piloto só, a gente poderia ter o piloto perfeito, 100% completo e imbatível. Mas e aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse duelo? Quem foi melhor? Deixa aí nos comentários, participa comigo. E se você chegou até aqui, deixa o like e curte o canal para você ficar ligado nos próximos vídeos. Tamo junto e forte abraço.